A santa paz de Deus, que a paz, o amor, a graça e as bênçãos do Senhor estejam junto conosco. Mas esse dia para nós cumprirmos com o nosso propósito e fazermos a leitura diária da Bíblia. Hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro de Juízes, capítulo 16. Esse é o último capítulo que fala a respeito de Sansão. Vamos fazer bastante atenção porque tem muito ensinamento nesse capítulo. Mas antes de começar a leitura, eu quero te pedir que você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, ativa o sininho com a palavra todas, para que todo dia, quando o vídeo for postado, você seja notificado e lembrar que tem que fazer a leitura da Bíblia e se alimentar da palavra de Deus antes de ir dormir, antes de descansar e se revestir da graça, da armadura da justiça de Deus. Não se esqueça de compartilhar também esse conteúdo e levar para as criancinhas. É muito importante que as crianças saibam a verdade a respeito da palavra de Deus. O título do capítulo de hoje é Sansão é traído por Dalila. Finalmente chegamos naquele capítulo que todos nós conhecemos como ele acaba, mas é muito importante sabermos por que tudo isso acontece. Então, no verso 1 diz assim: E foi-se Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. Sansão, um nazireu, um homem consagrado, escolhido por Deus, já falamos isso diversas vezes. Ele devia ser um exemplo de homem, um homem que andava em retidão, deveria andar em retidão com o Senhor. Era juiz, governador de Israel, tinha que ser por exemplo para todos aqueles varões de Israel, para os homens e as famílias de Israel. Mas não era a postura, e ele tinha uma conduta muito má, ele era um homem muito temperamental. Vimos no capítulo anterior que ele chegava a atear fogo em raposas, em animais, para que destruíssem toda a lavoura dos filisteus. Então, ele, apesar de ter muita força provinda de Deus, tendo o sinal do cabelo dele como nazireu, mas a força dele provinha de Deus, assim como todos os israelitas quando iam à guerra, não era por força deles, sempre foi por força do Senhor. O grande defeito de Sansão e a grande fraqueza dele eram por mulheres que ele gostava de se divertir com elas. E aqui dizia que ele passou pela cidade de Gaza e, mais uma vez, ele se deitou com uma prostituta. E depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Dalila também era uma prostituta e Dalila era uma filisteia. E ele não só se afeiçoa por ela, como ele passa a morar com ela como se ela fosse uma concubina dele. Então, os príncipes dos filisteus, eram 5 príncipes, vão até Dalila e falam para Dalila: olha, descubra da onde provém a força dele. E que se você descobrir da onde vem a força dele, cada um de nós te dará 1.100 moedas de prata. Isso era muito, mas muito dinheiro. E ele ia ganhar 1.000 de cada príncipe. Então ele ia ganhar 5.500 moedas de prata. Então Dalila começa a partir daquele momento persuadir a Sansão e perguntando para ele: conta para mim da onde vem sua força. E ele era brincalhão, fanfarrão, e cada vez ele contava uma história para ela. No verso 11, ele diz: se me amarrares fortemente com cordas novas, com que se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria. E aí ela faz ele dormir, sempre ela está seduzindo Sansão. E aí quando Sansão dorme e entra no sono profundo, aquilo que ele disse para ela, que enfraqueceria a força dele, ela faz com ele. E quando ele está dormindo, como por exemplo nessa ocasião ele está amarrado, com essas cordas novas, ela grita: Sansão, os filisteus vieram sobre ti. E então Sansão acordava do sono dele e com toda a força que ele tinha, ele acabava matando esses homens, batendo nesses homens, e ela descobria que era mentira. E assim foi indo, até que um dia ele vira e fala para ela, já muito próximo, ela chorava, ela choramingava, ela seduzia, persuadia, tudo que essa mulher podia de usar para descobrir a verdadeira fonte da força dele, ela usava.
Quando é um dia, ele fala para ela: olha, está nos meus cabelos. Se você fizer 7 tranças nos meus cabelos, então eu perco totalmente a minha força. Ela coloca Sansão para dormir, depois de seduzir Sansão, faz as 7 tranças no cabelo dele e quando ele está já no sono profundo, ela grita: Sansão, os filisteus vieram contra você. Ele se levanta e da mesma forma ele destrói os filisteus. Então ela chega e fala para ele: chega, você não me ama, você não me tem como realmente a sua concubina, eu não quero mais ser sua porque você não confia em mim, você não acredita em mim. E ele fala para ela: ok, olha, as minhas forças estão no meu cabelo, eu sou um nazireu desde o ventre da minha mãe, e se raspares a minha cabeça, então realmente eu perco a minha força. E assim Dalila faz. À noite, quando ele cai num sono profundo, ela pega aquelas tranças que ela já tinha feito anteriormente e corta todo o cabelo dele. Como nós bem conhecemos a história, ela grita aos filisteus, os filisteus entram e a primeira atitude que os filisteus fazem qual é? Furar os olhos dele, arrancam os olhos de Sansão. Sansão, sem força nenhuma, ele passa a se tornar um escravo, um servo dos filisteus, e eles colocam ele na cadeia para moer trigo. Ele era um homem grandalhão, não tinha mais aquela força provinda do poder de Deus, mas ele era um homem grande, um homem robusto, e ele ficava ali na prisão moendo trigo. Porém, eles se esqueceram de Sansão e o cabelo de Sansão volta a crescer. E quando é um certo dia, os filisteus dão uma grande festa, a festa a um dos deuses deles, que é o deus Dagon. Dagon é um deus que metade dele é homem, a parte de cima é homem, a parte de baixo ela é peixe. E eram deuses que eles adoravam. Então estão dando uma grande festa, ali na festa estão os homens mais importantes, estão os príncipes todos, e eles mandam chamar a Sansão para que eles brinquem com Sansão, para que eles se divirtam com Sansão, que agora ele não era nada mais, nada menos do que um bobão, um grande bobão e cego, que eles podiam fazer o que eles queriam fazer com ele. Mas nesse período o cabelo de Sansão já estava crescido e esses homens não sabiam, sendo ele um nazireu, o Senhor estava com ele. Então eles se divertem com Sansão e quando chega o momento ele fala para o rapaz que está guiando ele, porque ele é um cego, está guiando ele, fala para ele: olha, me deixa encostar nas colunas, a coluna que segura a casa, como eu sou muito forte, me deixe ficar encostado na coluna. E esse rapaz leva Sansão e coloca ele entre 2 colunas. Sansão, homem grandão, abraça uma coluna, abraça outra coluna e se joga sobre essas colunas, derrubando essas colunas e derrubando o teto do local onde eles estavam fazendo essa festa. Nessa ocasião, ele mata mais de 3.000 pessoas e morre junto com eles. E aqui na Bíblia diz assim: e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matou na sua vida. Então seus irmãos desceram e toda a casa de seu pai e tomaram-no e subiram com ele. Então, depois que ele derruba essa casa que morrem todos, inclusive Sansão morre, a família vai lá e resgata o corpo dele e sepultam ele na terra de Zorá. Entre as terras de Zorá e Estaol, que era a terra que os pais deles moravam, no sepulcro de Manoá, seu pai, e ele governou Israel durante 20 anos. Amém, glórias a Deus. Assim termina o capítulo 16 e assim também termina o governo de Sansão. Irmãos, quanta coisa triste acontece com esse nazireu, esse homem escolhido e consagrado por Deus, porém ele muito imaturo de coração, imaturo de mentalidade, acabou matando mais pessoas na morte dele do que em vida, porque ele acabou levando uma vida leviana, uma vida de prazeres, uma vida de primeiro eu, primeiro os meus prazeres, primeiro a minha alegria, e não se sabe verdadeiramente como foi o governo dele sobre os filhos de Israel. E pra gente, no capítulo de hoje, fica uma grande lição, irmãos. Apesar de Sansão ser um nazireu, ser um homem escolhido e consagrado por Deus,
Ele não tinha um coração voltado ao Senhor, um coração temeroso que andava em retidão com Deus. Ele estava muito ligado à carnalidade, ele estava muito ligado aos deuses dos filisteus, ele estava muito ligado aos prazeres. Então que nós saibamos acolher e fazer o uso, bom proveito de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado como dons, como talentos e a sabedoria que o Senhor tem nos dado de presente. Tudo que nós temos provém de Deus, é por misericórdia de Deus, e nós temos que ter cuidado com tudo aquilo que o Senhor entrega nas nossas mãos. E também temos que ter cuidado, irmãos, com tudo aquilo que a gente fala para as pessoas, né? Aqui nós estudamos ele muito brincalhão, muito fanfarrão, vai se divertindo com Dalila, mas por fim ele acaba contando para ela o que ele não deveria contar. Que nós também tenhamos esse cuidado e esse resguardo de o que nós contamos, para quem que nós contamos e quais são as consequências disso tudo. Que tenhamos prudência também. Vamos orar e agradecer a Deus por mais esse ensinamento, por mais esse dia que o Senhor tem nos dado de presente e por ter nos guardado até esse presente momento. Fecha os olhos, mantenha essa comunhão em Deus e vamos nos conectar com o alto. Nosso Deus, nosso amado Pai, nosso amado Cristo Jesus, quanta alegria sente o nosso coração, Senhor, por todo o ensinamento que tem nos dado, dia a dia alimentado a nossa alma. Dia a dia, Senhor, o Senhor vem nos fortificando na fé e acrescentando em nós a Tua sabedoria vindo do alto. Pai, te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados, te agradecemos, Pai, pela Tua misericórdia, Tua benevolência conosco. E vamos te pedir, Senhor, que continue nos livrando de todo o mal e nos guardando do inimigo. Que o Senhor possa ter misericórdia de todos nós. Pai amado, tudo o que nós te pedimos e te agradecemos é em nome do Teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Por tudo, Deus seja louvado. Muito obrigada pela sua companhia. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas e eu te espero amanhã para mais uma leitura diária da Bíblia. Um beijo. Tchau, tchau.